Eu tenho uma notícia muito importante para compartilhar com você. Se você puder prestar um pouquinho atenção ao que eu vou entregar da parte de Deus, vai ser muito bom, eu creio nisso. O que eu tenho para dizer é o seguinte: o plano, a ideia de enviar o Senhor Jesus a esse mundo para nos perdoar e salvar, não foi um plano, uma ideia de homens. O plano, a ideia de enviar o Senhor Jesus a esse mundo para nos perdoar e salvar, não foi um plano, uma ideia de religiões. O plano, a ideia de enviar o Senhor Jesus a esse mundo para nos perdoar e salvar, foi um plano, uma ideia do próprio Deus. Você acha essa notícia boa? Eu acho essa notícia maravilhosa. O Deus, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, para nos reconciliar, nos perdoar e salvar, nos envia o seu único Filho para que morra pelos nossos pecados, para que nós não fôssemos condenados na eternidade. Você tem ideia do que é a condenação? Eu vou dizer um pouquinho. A condenação eterna é algo terrível. É tão terrível que você vai olhar para a cruz, você vai ver a morte de cruz, a morte do próprio Senhor Jesus, como aquilo foi terrível. Isso mostra, já é uma mostra de quão terrível seria a nossa condenação. Se um Cristo perfeito, único, maravilhoso como o nosso Jesus sofreu daquela maneira, o que será daqueles que rejeitarem ao Senhor o seu perdão, a sua salvação e tiverem que passar pela perdição eterna? O Senhor Jesus fala sobre isso no Evangelho, no Novo Testamento, dizendo que no dia do julgamento ele separará salvos de condenados. Para os salvos será algo maravilhoso. O Senhor Jesus diz: vinde, benditos de meu Pai, vinde possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso é muito bom. Se você crer e aceitar a Jesus, se arrepender dos seus pecados e permanecer firme até o fim, você vai ouvir o próprio Cristo dizendo: vinde, bendito de meu Pai. Por que você não aceita Jesus para ouvir isso? Isso é maravilhoso. Foi para isso que Jesus morreu, para que você e eu pudéssemos ouvir dele exatamente isso: vinde, benditos de meu Pai. Aí você me pergunta: e se eu não aceitar a Jesus e quando chegar no juízo final eu for condenado? Condenação nunca é bom, não é mesmo? Condenação sempre é algo ruim. Mas na eternidade, no juízo final, vai ser pior ainda, porque o relato bíblico do juízo final no Evangelho vai dizer que o Senhor Jesus, ao se dirigir aos condenados, me perdoe as palavras pesadas que eu vou dizer, mas é o que está escrito na Bíblia. O Senhor Jesus vai dizer àqueles que se perderem: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Realmente é algo muito duro de se dizer, é algo duro de se ouvir, mas foi com essas palavras que o Senhor Jesus expressou o quão terrível será não estar salvo na eternidade. Esse culto na rua é uma prova de que o Senhor Jesus realmente quer resgatar perdidos, salvar e perdoar pessoas. Jesus veio ao mundo para buscar e salvar a mim e a você, mas eu digo sim, que o Senhor não vai perdoar e salvar nenhum de nós, nem pela força e nem pela violência. Você guarde isso no seu coração. O Senhor Jesus somente irá perdoar e salvar aquele que crer no seu nome, que reconhecer e se arrepender dos seus pecados e assumir um compromisso público com ele, aceitando-o como Senhor e Salvador pessoal. Aquele que perseverar em Cristo até o fim, diz a Bíblia, será salvo. Que esse culto na rua seja um divisor de águas na sua vida. Que você que está afastado do Evangelho, que se desviou, seja reconciliado com Cristo, não pelo poder das palavras do pregador, mas pelo agir do Espírito Santo no seu coração. Por falar em coração, você já viu a minha placa? Ela diz:
no seu coração existe um vazio do tamanho do meu Senhor Jesus. Tem um vazio no meu coração, você pode dizer. Eu digo sim. Lá no Apocalipse o Senhor Jesus vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. O Senhor Jesus está batendo a porta porque Ele ainda está do lado de fora querendo entrar. Você consegue entender isso? Ele não vai invadir, mas Ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Que tal abrir a porta do seu coração para receber a Jesus, o seu perdão e a sua salvação agora mesmo? Aí você pergunta: mas no meio da rua pode isso? Eu digo sim. O mesmo Jesus que ouve orações, perdoa pecados e salva pecadores em um culto na igreja, também faz isso em qualquer lugar. Na sua casa, na sua escola, na sua residência, no local de trabalho, na calçada da rua, dentro do veículo. Esteja você disponível ou ocupado, sozinho ou acompanhado, porque para Deus não há impossíveis. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Então, abra o seu coração e convide o Senhor Jesus para entrar e fazer morada. Por quê? No seu coração existe um vazio do tamanho do meu Senhor Jesus. Como Ele não vai invadir, você deve convidá-lo para entrar e fazer morada na sua vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, graça, bondade, misericórdia e cuidado para com as nossas vidas. No nome de Jesus nós te exaltamos, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós não temos, não precisamos e não queremos outro além do Senhor em nossas vidas. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que intercede por nós até com gemidos inexprimíveis, pois não sabemos nem orar como convém, que o Teu Espírito Santo esteja agindo nesse lugar. Esteja, ó Deus, nos dando uma consciência da necessidade de compromisso com o Senhor Jesus para sermos perdoados e salvos. Perdoa-nos, Senhor. Traga sobre nós a Tua salvação. Traga de volta para a Tua presença os que se desviaram, se afastaram do Senhor. Tenha misericórdia de nós. Pedimos que o Senhor também traga salvação sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Não porque merecemos, Senhor, mas pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Deus é bom o tempo todo. É tão bom que nos deu o seu único Filho Jesus para nos perdoar e salvar. E o tempo todo Deus é bom.